Olá, eu sou Andréa Flores e nós vamos tratar hoje de dois assuntos. A aplicação da lei penal no tempo, que vem disposta dos artigos 1º ao artigo 4º do Código Penal, e depois a gente passa a falar da aplicação da lei penal no espaço, e a gente caminha do 5º até o artigo 9º. Quando a gente fala em aplicação da lei penal no tempo, nós estamos transitando por uma área tão importante que a gente vê aquela redação do Código Penal também prevista na Constituição Federal, falando de 3 princípios que, portanto, a gente pode chamar de princípios constitucionais. Princípio da legalidade, princípio da anterioridade e princípio da reserva legal. Os 3, eles estão inseridos dentro desse artigo 1º, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação da lei. Na verdade, quando a gente fala de princípio da legalidade, nós queremos afirmar que só a lei é que pode definir um crime, só a lei que pode cominar uma pena. Assim, nós estamos dizendo que não é fonte formal direta, mas sim indireta, a analogia, os costumes, a jurisprudência, elas podem vir auxiliar a lei, mas eu não posso definir um crime através de costume, eu não posso definir um crime através da analogia. Podemos dizer que com o princípio da legalidade, a gente rechaça no nosso ordenamento jurídico o furto de uso. Nós temos lá no artigo 155 do Código Penal o chamado delito de furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. O que seria o furto de uso? Quando a gente subtrai coisa alheia móvel, mas sem esse dolo de posse. Já que nós não temos definido no Código Penal o furto de uso, eu não posso usar da analogia para criar esse furto de uso no ordenamento jurídico. Consequentemente, nós teremos aí uma violação do princípio da legalidade. Então, só a lei é que pode definir um crime. Já o princípio da anterioridade, ainda redigido no artigo 1º do Código Penal, é aquele que vem dizer qual é a ordem dos fatores. Primeiro eu tenho a lei para depois ter o crime. E eu tenho que ter, então, uma lei anterior que defina o crime, uma lei anterior que comine a pena. Essa ordem, então, é trazida, é reforçada pelo chamado princípio da anterioridade. Já o princípio da reserva legal, ele é trazido doutrinariamente de 2 formas completamente diferentes. Para alguns doutrinadores, a reserva legal é como se a gente desse um enfoque mais forte ainda à legalidade, ao sentido da legalidade formal. Significa dizer que, quando eu digo que só a lei é que pode definir crime, não é qualquer lei, seria uma lei ordinária federal. Eu não posso ter a criação de um crime, a definição de um crime, através de medida provisória, eu não posso ter a definição de um crime através de uma lei municipal ou estadual. Isso seria o reforço da reserva legal ao chamado princípio da legalidade. Mas para outra parte da doutrina, a gente conceitua o princípio da reserva legal de forma bem diferente. Reserva legal seria o princípio que garante que o legislador ele não vai definir crimes com conceitos vagos e indeterminados. Como era, por exemplo, o nosso crime de tortura, quando era previsto exclusivamente no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que falava em torturar criança. Como é que eu torturo uma criança? Às vezes é chupando um pirulito e não oferecendo a ela. Então, como era um conceito vago, ele foi declarado inconstitucional. Hoje nós temos a tortura como crime prevista em lei especial. Mas ainda a respeito desses princípios, então, eu posso dizer que o princípio da legalidade, ele traz 4 premissas. Proibir a retroatividade da lei penal, e a gente vai ver aqui que nós estamos falando especificamente, né, da lei penal incriminadora. Proibir a criação de crimes e penas pelos costumes, como eu disse, costumes e analogia. Proibir o emprego da analogia para criar crimes, fundamentar ou agravar penas. Então, a analogia, ela não pode ser usada em prejuízo do réu no direito penal, não pode ser uma analogia em malam partem, só aceitamos a analogia em bonam partem no direito penal. E não podemos confundir analogia com interpretação analógica. Essa é permitida em direito penal, porque são aquelas situações em que o próprio legislador me autoriza a ir além através de uma expressão genérica, ou outra forma, outro recurso. Então, ele está dizendo, ó, julgador, pode fazer aí a sua comparação.
E, por fim, proibir incriminações vagas e indeterminadas, que para alguns está inserido no princípio da reserva legal. Então, é como se dentro desse artigo 1º eu tivesse essas 4 proibições. Esses preceitos constitucionais, como eu disse, por isso princípios constitucionais, vem inserido no artigo 5º da Constituição Federal. A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu, né, para beneficiar o agente. Então a gente vai ver que sempre a lei que tem movimento no tempo é a lei mais benéfica, e a redação do artigo 1º que está exatamente transcrita no artigo 5º da Constituição Federal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Por isso que a gente está tratando, então, de 3 princípios constitucionais. Mas é importante a gente saber que quando eu falo em princípio da legalidade, existe uma subdivisão que é trazida pela doutrina. A legalidade formal, como eu falei, ou chamada mera legalidade, é aquela que determina que a gente faça obediência aos trâmites legislativos. Então é necessário que para uma lei tratar de matéria penal, ela respeite todo aquele processo legislativo que está previsto na Constituição Federal. Por isso que a gente pode dizer que uma lei municipal e uma lei estadual não podem definir crime. A legalidade material, ou estrita legalidade, é aquela que analisa se essa lei penal ela não fere algumas regras e garantias fundamentais. Então, determinados crimes que ofenderiam as nossas garantias fundamentais. Então, isso que a gente tem que analisar quando fala em legalidade. E a vigência e validade, qual é a diferença? A vigência de uma lei se dá a partir do seu período de vacatio legis. E aqui, então, a gente vai ver como é que se conta essa vacatio legis daqui a pouquinho. Então, é quando começa efetivamente valer uma lei. É após o período de vacatio, que é para a população tomar conhecimento da sua existência. Mas para que ela efetivamente possa ser aplicada, não basta a vigência, ela tem que estar conforme o texto constitucional. Então, é como se a gente analisasse 2 aspectos. Olha, ela está formalmente pronta, mas vamos ver se ela está materialmente pronta, se esse novo crime ele não afronta alguma garantia fundamental. É a divisão, então, entre vigência e validade, como a gente viu, legalidade material e legalidade formal. Tempo inicial de aplicação dessa lei. Ela entra em vigor após a vacatio legis. Pela LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, normalmente a vacatio legis se dá 45 dias depois da sua publicação. Mas é possível que o texto penal traga alguma modificação. Então tem que estar expressamente previsto naquela lei. Ela pode entrar na data da sua publicação, ela pode entrar 90 dias depois, 120 dias depois. Então, depende muito da consistência dessas alterações no ordenamento jurídico, que é justamente para que a população tome conhecimento de que uma nova lei penal está surgindo. Há uma divergência doutrinária acerca da possibilidade de se aplicar uma nova lei, se ela for melhor, mesmo ainda no seu período de vacatio legis. Mas é lógico que por uma segurança jurídica, o melhor é que a gente espere e depois ela vai ter a sua retroatividade. O cálculo dessa vacatio legis, então, é trazido pela própria lei, normalmente no último dispositivo legal, ela diz quando entra em vigor essa lei. O princípio da reserva legal, como eu disse, é aquele que garante para a parte da doutrina que nós não podemos falar simplesmente numa lei para definir crime ou para cominar penas. Ela tem que ser estritamente uma lei que possa trabalhar com matéria penal. Nós tivemos 2 casos na história em que se tentou criar crimes através de medida provisória, crimes contra a ordem financeira, e aí foi declarada inconstitucional. Hoje está expresso na Constituição Federal, lá no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, que medida provisória não pode disciplinar matéria penal. O que pode é a medida provisória vir a favor do réu, trazer algum complemento da lei para a lei penal que venha beneficiar o réu. Como aconteceu com o porte de arma, né? A posse, melhor dizendo, que teve um período prorrogado aí de vacatio legis em virtude de uma medida provisória. Mas quando a gente fala de lei penal no tempo, pode surgir aquilo que nós chamamos de conflito da lei penal no tempo. E aí, então, nós vamos ter um fato praticado durante a vigência de uma lei e uma sentença que precisa ser dada na vigência já de outra lei.
Essa extratividade, a gente vai ver qual lei se movimenta no tempo, e essa extratividade ela pode aparecer de duas formas. Ou em forma de retroatividade, e aí significa dizer que aplica-se a lei a um fato ocorrido antes da sua vigência, então é a lei nova que vai retroagir. Ou então pode surgir a ultratividade, que é a aplicação de uma lei após a sua revogação, mas porque o fato foi praticado durante a sua vigência. É quando uma lei antiga, ela ressurge para ser aplicado a um fato que ocorreu durante a sua vigência. Então aqui, ou a gente vai falar em retroatividade ou em ultratividade. Lembrando que retroatividade é se eu movimentar a lei nova, ultratividade é se eu movimentar a lei velha. Mas, para que a gente saiba exatamente se tem um conflito de normas no tempo, é necessário saber quando que o crime foi praticado. E o tempo do crime, de acordo com o Código Penal, nós adotamos a teoria da atividade, é aquele em que ocorreu a ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do seu resultado. Então, cuidado aqui. Tempo do crime, artigo 4º, teoria da atividade. Lugar do crime. Eu considero como sendo teoria mista ou da ubiquidade. Aí sim, tanto vale ser ação ou omissão, quanto o momento o lugar do resultado. A exceção que nós temos a esse artigo 4º está lá na prescrição, quando se fala do início do prazo prescricional, que é a teoria do resultado. Mas o que interessa agora para a gente é a regra. Mas para falar de conflito da lei penal no tempo, a gente tem que se familiarizar com essas expressõezinhas relacionadas ao tipo de lei nova que surge. Uma novatio legis incriminador, nós podemos ter uma abolitio criminis, uma novatio legis in melius ou uma novatio legis in pejus. O que significa cada uma delas? A novatio legis incriminadora é aquela nova lei que define um crime que antes não era, um fato que antes não era considerado crime no ordenamento jurídico. Abolitio criminis é exatamente o contrário. É essa nova lei que vem apagar um crime, tirar um crime do ordenamento jurídico. A novatio legis in melius é aquela nova lei melhor. Vem trazer um atenuante, uma causa de diminuição, uma possibilidade de progressão de regime, qualquer benefício ao réu. Já a novatio legis in pejus é aquela nova lei que prejudica de alguma forma o réu. Prejudica sem trazer um novo crime ao ordenamento jurídico, aumentando a pena, uma qualificadora, uma causa de aumento, uma agravante, proibindo um determinado benefício. Então, quando a gente fala em novatio legis, a gente tem que primeiro classificar em uma dessas aqui. O que precisamos saber? Que para classificar, eu não preciso necessariamente falar da lei inteira. Então, quando eu vou classificar em novatio legis incriminador, abolitio, novatio legis in melius ou in pejus, eu não preciso colocar a lei inteira numa dessas classificações. Às vezes, um artigo é abolitio criminis, outro artigo dessa lei é incriminadora, um parágrafo pode ser in melius e um parágrafo pode ser in pejus. Isso aconteceu, por exemplo, com a nova lei de drogas. Ela trouxe algumas modificações que prejudicaram o traficante, que trouxeram novas tipificações, como, por exemplo, o financiamento ao tráfico, mas, ao mesmo tempo, ela trouxe tratamento mais brando em outras situações. E aí, consequentemente, a gente tem um misto disso tudo numa única lei. Mas, para que a gente possa entender esse conflito da lei penal no tempo, a gente precisa vislumbrar o seguinte. Nós temos uma lei A, que é a lei antiga, e na vigência dela ocorreu um fato ou ocorreu um crime. Agora, então, passado o período de inquérito e processo, nós temos uma nova lei que define isso tudo, que trata disso tudo, e agora, então, o juiz ele precisa dar uma sentença, uma decisão. Não necessariamente uma sentença de primeiro grau, às vezes a gente já está lá na execução penal e ele precisa decidir acerca de um benefício. Então, é como se nós tivéssemos aqui, né, um divisor de águas. Até aqui estava a lei A, agora nós temos a lei B. O que eu preciso analisar para falar da movimentação das leis da extratividade? Eu preciso ver qual é a mais benéfica. Se eu encontrar a lei B como sendo a mais benéfica, ela vai ter um movimento de retroatividade. A lei nova vai para trás, ou seja, ela vai ser aplicada a um fato anterior à sua vigência. Mas se em contrapartida nós definirmos que a lei A é a mais benéfica, ela vai ter um movimento de ultratividade, ou seja, ela vai ser aplicada mesmo após a sua morte, mesmo após a sua revogação, mas porque o fato foi praticado durante
a sua vigência. Então, lembrando sempre que retroatividade é da lei B, ultratividade é da lei A. Então, a mais antiga se movimentar, ultraage, a mais nova se movimentar, retroage. Qual é que vai ter o movimento? Eu tenho que olhar no caso concreto e ver qual é a mais benéfica. Mas pode acontecer de nós termos uma sucessão de leis no tempo. Entre o fato e a decisão, eu já estou na terceira lei. Então, a lei foi praticada na vigência, o fato, foi praticado na vigência da lei A, o inquérito e o processo tramitou durante a lei B, e agora nós já estamos na lei C. E agora, qual vai ser aplicada? A mais benéfica. Se a mais benéfica for a lei C, eu vou dizer que ela retroage. Se a mais benéfica for a lei A, eu vou dizer que ela ultraage. E se a mais benéfica for a lei B, Andréia? Aí eu posso falar das duas formas. Ela ultraage com relação à sentença, mas ela retroage com relação à data do fato. Então, sempre que eu tiver um conflito da lei penal no tempo, o que eu vou analisar é qual a lei mais benéfica. É essa que vai ter extratividade, e aí eu vejo onde ela está para dizer se ela retroage ou se ela ultraage. Mas pode acontecer de nós não termos exatamente uma mais benéfica, né? Depende para onde que a gente olha. E aí então surge o que nós chamamos de combinação da lei. Essa combinação da lei hoje ela não está prevista em lei, não está autorizada em lei, e há bastante divergência na doutrina e na jurisprudência acerca da sua possibilidade. Quando que nós teríamos que fazer uma combinação de leis? Quando não é possível a gente afirmar qual delas é a mais benéfica. E um exemplo disso está no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, a famosa lesão corporal leve em violência doméstica. Para alguns, é importante a gente frisar que essa violência doméstica no crime de lesão corporal não surgiu com a Lei Maria da Penha. Na verdade, ela surgiu antes disso, em 2004, com a Lei 10.886. Nesse momento, o legislador colocou lá o nome iuris de violência doméstica e aumentou a pena de lesão leve do caput do 129 para 6 meses a 1 ano. Foi o tipo da lei que teve vigência, mas não teve eficácia. E por que não teve eficácia? Porque, embora ele tenha aumentado a pena mínima, continuou a pena máxima de 1 ano, continuou indo para juizado especial. Então, não teve muito reflexo na prática. E em 2006, aí sim, com a Lei Maria da Penha, o legislador alterou novamente essa pena da lesão leve, né, qualificada pela violência doméstica, e colocou então em novos patamares, de 3 meses a 3 anos. E aí, qual lei é a mais benéfica? A de 2004 ou a de 2006? Depende. Se eu pensar na pena mínima, eu vou dizer que a mais benéfica é a nova. Se eu pensar na pena máxima, eu vou dizer que a mais benéfica é a pena antiga. A combinação de leis seria isso. Eu colocar esses 3 meses daqui com o 1 ano de 2006. Isso seria a combinação. Grande parte da doutrina e da jurisprudência rechaçam essa combinação de leis, dizendo que isso viola o princípio da legalidade, porque, na verdade, se o juiz assim fizer, ele estará criando uma terceira lei, então violando o princípio da legalidade. Então, combinação de leis é isso, é a gente pegar um pedacinho de cada para dar o tratamento mais benéfico ao réu. É importante sabermos a quem compete fazer a aplicação da lei mais benéfica. Se a gente estiver no curso do processo, é o juiz de primeiro grau. Se nós estivermos já em grau de recurso, vai ser o tribunal que estiver analisando aquele recurso. E se já estiver na fase de execução penal, nada impede que o próprio juiz de execução penal aplique essa novatio legis in melius, né? Ou até mesmo uma abolitio criminis. Se houver a necessidade de análise de mérito, aí necessariamente teria que, mesmo na execução penal, ir para o Tribunal de Justiça. Então aqui, né, cada um pode dar a aplicação da lei mais benéfica. Continuando nos nossos dispositivos penais, a gente chega à aplicação da lei penal no espaço.
Esses artigos, do artigo 5º ao artigo 9º, eles precisam ser manuseados toda vez que a gente quer dizer se um crime aconteceu aqui no Brasil e por envolver estrangeiro ou alguma embarcação, aeronave estrangeira, se mesmo assim a gente aplica a lei penal brasileira, ou quando a gente se questiona, posso aplicar a lei penal brasileira a um crime que ocorreu fora do Brasil? Então, são esses dispositivos legais que respondem a essas nossas dúvidas. E aí, então, a primeira coisa que precisamos saber é o conceito de território. O que é considerado território brasileiro? O nosso conceito de território é toda a nossa, imaginamos que isso aqui é o mapa do Brasil, é toda a parte terrestre que nós temos, mas também a parte de água, nosso mar territorial, e o espaço aéreo subjacente ao solo e ao mar. Também vamos considerar como sendo território brasileiro as embarcações e aeronaves. Então aqui, quando a gente fala de embarcação e aeronave, a gente precisa olhar para duas coisas. Primeiro, para a natureza jurídica. Ela é pública ou ela é privada? Se ela for pública e ostentar aqui a nossa bandeira do Brasil, ela é território brasileiro onde quer que ela se encontre. Então ela pode estar dentro das nossas 12 milhas, ela pode estar aqui em alto mar, que é água internacional, ela pode estar dentro das 12 milhas, de um outro país, vamos imaginar que aqui é Portugal. Onde quer que ela se encontre, eu vou considerar como sendo território brasileiro. Mas se em contrapartida eu tiver aqui, vou apagar, em vez de uma embarcação de natureza pública, ela for uma embarcação privada, aí nós temos a seguinte regra no artigo 5º. Ela vai ser considerada território brasileiro até que ela entre em território estrangeiro. Então, se a embarcação for privada e brasileira, ela está aqui nas nossas 12 milhas, território brasileiro. Ela está aqui em alto mar, território brasileiro. Opa, ela entrou aqui nas 12 milhas de Portugal. Então, agora é território estrangeiro. O mesmo raciocínio que a gente faz para as nossas embarcações e aeronaves, nós vamos fazer também para as embarcações e aeronaves estrangeiras. Então, se ao invés de ter uma embarcação brasileira, eu tiver uma embarcação japonesa pública, ela é território japonês onde quer que se encontre, mesmo aqui nas nossas 12 milhas. Se a embarcação for japonesa e privada, ela é território japonês até que ela entre aqui nas nossas 12 milhas. Então, tudo isso vem descrito no artigo 5º do Código Penal, que vem tratar do conceito de território brasileiro. Mas para falar de lei penal no espaço, a gente precisa saber que o artigo 5º, ele adotou o princípio da territorialidade. Mas a gente chama isso de uma territorialidade temperada, porque nós aplicamos a lei penal brasileira aos crimes ocorridos em território brasileiro, mas, no entanto, a gente respeita determinadas convenções, tratados e regras de direito internacional. Então, não é extremada e sim temperada, Pode ser que algumas regras que a gente tenha no Código Penal sejam alteradas em virtude de tratados, convenções e regras internacionais. Já no artigo 6º, como eu disse lá atrás, a gente tem o conceito de lugar do crime. O que é efetivamente lugar do crime? É quando a gente tem ou o crime praticado aqui, a ação ou omissão aqui no Brasil, ou o resultado que deveria acontecer. Então, nós adotamos aqui, diferentemente de tempo do crime, que é teoria da atividade, lugar do crime é teoria mista ou da ubiquidade. Então, considera-se praticado o crime no lugar onde se deu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Onde que é importante a gente aplicar esse artigo 6º? Nos crimes à distância, que envolve 2 países. Então, a gente pode pegar numa faixa aqui de fronteira, de um lado Ponta Porã, do outro lado Pedro Juan Caballero. Nesse caso, se o agente efetua o disparo de arma de fogo do lado de Ponta Porã e a vítima cai em Pedro Juan Caballero, eu tenho aqui um crime à distância. Os 2 países são o lugar do crime.
E crime em trânsito é aquele que envolve no mínimo 3 países e acontece muito facilmente com o tráfico internacional de drogas. A droga é produzida num determinado país, né? E a gente tem aqui Bolívia, Paraguai, em que a gente sabe que são produtores de determinadas drogas. Essa droga passa pelo Brasil, mas ela arruma a Espanha ou algum outro país europeu. Nesse caso, nós temos o crime em trânsito. Como é que eu vou considerar qual desses países é lugar do crime? De acordo com o nosso artigo 6º, todos eles são lugar do crime. O Brasil é lugar do crime? Posso aplicar a lei penal brasileira? Sim, pois onde ocorreu a ação, no todo ou em parte. Parte da droga passou, a droga passou também aqui no Brasil, então eu posso considerar o Brasil como sendo lugar do crime. Então essas são as regrinhas que a gente tem para poder voltar e aplicar lá o nosso artigo 5º. Mas além do princípio da territorialidade, nós temos o da extraterritorialidade. E aí nós vamos ter que manusear esses princípios, esses subprincípios da extraterritorialidade, toda vez que o crime ocorrer fora do território brasileiro. E quando que pode acontecer esse crime fora do território brasileiro, né? Num país, numa embarcação estrangeira que esteja em águas internacionais. Então, nesse caso, surgem 4 subprincípios da extraterritorialidade. O princípio da defesa e proteção, ele diz o seguinte: não me interessa onde ocorreu o crime, não me interessa quem praticou e a nacionalidade de quem praticou esse crime. O que me interessa é que o bem jurídico ele é nacional. Então nós vamos querer aplicar sim a lei penal brasileira. Já o princípio da nacionalidade ativa, ele diz, olha, não me interessa onde ocorreu o crime, não me interessa a nacionalidade da vítima. Eu tenho interesse em aplicar a lei penal brasileira porque o autor do crime é brasileiro. Já o princípio da representação, ele se refere especificamente a embarcações e aeronaves. Quando essas embarcações e aeronaves forem privadas, mas tiverem a bandeira do Brasil, elas representam o Brasil. E aí, então, se nesses países onde ocorreu o crime, a embarcação estava portada num país, estava sobrevoando um país, lá não quiserem punir, então, vem para o Brasil que a gente pune porque essa embarcação representa o meu país. E, por fim, o princípio da justiça universal. O princípio da justiça universal diz, olha, não me interessa onde ocorreu o crime, não me interessa a nacionalidade do sujeito ativo, não me interessa a nacionalidade do sujeito passivo. Eu tenho interesse em punir porque o crime é de relevância universal. Importante dizer que existem outros princípios dentro desse princípio da extraterritorialidade, mas nós só vamos tratar dos 4 que foram efetivamente recepcionados pelo artigo 7º do Código Penal. E o artigo 7º é um senhor artigo, né? Ele é bastante extenso. Então, nós vamos ver que a extraterritorialidade, ela pode ser incondicionada ou a extraterritorialidade pode ser condicionada. Qual é a diferença disso? Vamos ver. A extraterritorialidade incondicionada, que é trazida pelo artigo 7º, inciso 1º, é aquela que diz que nós vamos aplicar a lei penal brasileira ao crime ocorrido fora do Brasil, independentemente do outro país também querer punir o autor desse fato. Nós temos 4 situações arroladas nesse artigo 7º, inciso 1º, que trazem a extraterritorialidade incondicionada. Nos crimes praticados contra a vida ou a liberdade do presidente da República, e aí é importante reforçar, né, crimes contra a vida são aqueles trazidos do artigo 121 ao artigo 128. Hoje, né, a gente pode dizer que o presidente da República ele pode ser vítima de um homicídio, de uma tentativa de homicídio ou de uma instigação ao suicídio. Já passou a fase do infanticídio e do aborto. Crimes contra a liberdade do presidente são aqueles que estão previstos dentro do capítulo dos crimes contra a liberdade. Lá a gente tem o sequestro ao cárcere privado, a própria ameaça, a constrangimento ilegal. Então, alguns crimes que estão previstos nesses capítulos. Contra o patrimônio público ou a fé pública. Então, na linha B do artigo 7º, inciso 1º, a gente vê que nós também protegemos, independentemente de onde ocorre e se vai haver punição ou não, aqueles crimes que foram feitos contra o patrimônio público, seja da União, do Estado, do município, do Distrito Federal ou a fé pública. O que são os crimes contra a fé pública? Aqueles de falso, uma falsificação de moeda, uma falsidade ideológica, uma falsificação de documento. Eles estão lá do artigo 289 até o 311 do Código Penal. Crimes contra a administração pública
por quem está a seu serviço. Não necessariamente brasileiro, mas que trabalhe na administração pública e que esteja no exterior, né? Então, nesses casos, a administração pública, nós temos também um título do Código Penal, começa lá no artigo 312 do CP, todos esses crimes, quando praticados por quem está a serviço da administração pública, independentemente de onde ocorra, nós vamos fazer a aplicação da lei penal brasileira. E, por fim, o crime de genocídio, quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, aqui não me interessa onde ocorreu o crime, não me interessa quem praticou, né? E não me interessa quem são as vítimas desse genocídio. O Brasil, ele tem interesse na responsabilização desse agente. No artigo 7º, inciso 2º, a gente tem a extraterritorialidade condicionada. Assim como lá no parágrafo 3º que a gente vai ver daqui a pouquinho. Nesses casos, o Brasil, ele tem interesse de aplicar a lei penal brasileira, mesmo ao crime ocorrendo fora do Brasil. Só que aqui nós vamos ter que ter o seguinte cuidado. A gente só vai poder aplicar efetivamente a lei penal brasileira se presentes algumas condições que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Nesses casos, então, o Brasil tem interesse em aplicar a lei penal brasileira aos crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, como, por exemplo, o tráfico de drogas, tráfico de pessoas, né? Então, são crimes que, em razão da relevância, o Brasil ele fala, olha, não me interessa onde ocorreu, quem praticou e contra quem foi praticado. É de justiça universal, nós temos interesse em punir. Crime praticado por brasileiro. Então, se um brasileiro praticar crime lá fora, a gente tem interesse de aplicar a lei penal brasileira. Vamos ver daqui a pouquinho se isso sempre é possível. Crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercante ou de propriedade privada, então natureza jurídica privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam punidos. Então, a prioridade é daquele país onde a embarcação estava. Se lá não quiser punir, a gente vem em segundo plano, porque ela representa o nosso país. Então, vejam que se a gente pegar aqui essas alíneas do inciso 1º, a gente tem todas elas aqui, A, B e C, respeitando o princípio da defesa e proteção. A linha D, ela incorpora o princípio da justiça universal. Já aqui no inciso 2º, a linha A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, é justiça universal. Crimes praticados por brasileiro é a adoção do princípio da nacionalidade ativa. E os crimes praticados em aeronaves é a adoção do princípio da representação. Mas quais são as condições para que o Brasil realmente possa aplicar a lei penal brasileira nesses casos do artigo 7º, inciso 2º? Primeiro, entrar o agente no território nacional. Essa talvez seja a mais importante. Então, significa dizer que o agente ele pratica o crime lá no estrangeiro, né, um brasileiro, por exemplo, e ele tem que fugir aqui para o Brasil. Porque se lá começar a ser processado e punido, o Brasil já não pode mais fazer nada. Segunda condição, ser o fato punível também no país em que foi praticado. Então, nesses casos, a gente precisa, né, que aquele fato também seja crime lá. Então, por exemplo, alguns países que liberam o uso de drogas. Se o brasileiro for lá consumir droga, voltar para o Brasil, ele não pode ser punido, mesmo adotando aqui o princípio da nacionalidade ativa, crime praticado por brasileiro no estrangeiro. Por quê? Porque lá não é crime, né? A mesma coisa com relação ao aborto. A gente sabe que alguns países já legalizaram a prática do aborto. Então, não poderia uma brasileira voltar e ser punida aqui no Brasil. Terceira condição, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Para simplificar, a lei brasileira só não autoriza a extradição em crimes políticos. Quarta condição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido a pena. Então é aquilo que eu disse, o outro país não pode ter processado ou aplicado a pena, porque isso vai impedir que o Brasil o faça. E a última condição, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Aqui é importante sabermos que, para que efetivamente possamos aplicar a lei penal brasileira, é necessário que estejam presentes as cinco condições concomitantemente. Faltou uma, não posso aplicar mais a lei penal brasileira. Ainda com relação à extraterritorialidade condicionada, a gente tem a situação prevista no parágrafo 3º do artigo 7º, que é um crime cometido por estrangeiro contra brasileiro lá no estrangeiro. Então, nesse caso, nós temos interesse, de novo, de aplicar a lei penal brasileira face ao princípio da defesa e proteção. O bem jurídico é nacional. Só que aí, para que a gente possa aplicar a lei penal brasileira, eu preciso daquelas 5 condições vistas agorinha,
que estão arroladas no parágrafo 2º, mais essas duas condições: não ter sido pedida ou ter sido negada a extradição, então aquele estrangeiro veio para cá, ou o país dele não pediu extradição, ou nós negamos. E ainda, ter a requisição do ministro da Justiça. Olha aqui uma forma de ação penal pública condicionada. Não a representação, que é a mais comumzinha, a requisição do ministro da Justiça. Então é o ministro da Justiça que vai ver a conveniência diplomática de realmente querer a punição nesses casos, né? Às vezes é melhor a gente deixar que aquele país aplique a lei penal estrangeira. Mas vamos imaginar que o crime tenha sido praticado no estrangeiro por um brasileiro ou por alguém que agora mora aqui no Brasil. E eu quero dar eficácia a essa lei, a essa sentença estrangeira aqui no Brasil. O que eu preciso? Via de regra, nós só precisamos de uma tradução juramentada. Então, um brasileiro morou um tempo nos Estados Unidos, agora aqui ele pratica um crime e a acusação pretende demonstrar que ele é reincidente, que ele já havia sido condenado irrecorrivelmente nos Estados Unidos. Eu pego essa sentença e traduzo por tradução juramentada. Ela vai ter eficácia aqui. Porém, de acordo com o artigo 8º do Código Penal, em duas situações não basta a tradução. Eu preciso da homologação e essa homologação é feita pelo STJ. Cuidado, era o STF, agora é o STJ quem homologa a sentença estrangeira. Em que situações que eu preciso dessa homologação? Para obrigar o condenado a reparar o dano ou restituir, né, os bens ou outros efeitos civis, ou sujeitá-lo à medida de segurança. Então vamos imaginar um brasileiro que vá passar suas férias num país da Europa, lá ele aluga um carro, provoca um acidente de trânsito. Foi condenado lá, então nós não podemos mais aplicar a lei penal brasileira porque a lei estrangeira foi aplicada. Mas agora ele precisa reparar o dano à vítima. O patrimônio dele está aqui no Brasil. Então eu preciso pegar essa sentença, traduzir, homologar para que ela tenha efeito no Brasil. A outra situação, vamos imaginar que um brasileiro inimputável pratique um crime no estrangeiro. A família quer que ele cumpra a medida de segurança aqui no Brasil. Então, para que essa sentença estrangeira tenha validade aqui, eu preciso também da homologação do STJ. Por fim, a gente pode ter algumas situações, como do 7º, inciso 1º, ou até mesmo daqueles casos de crime à distância ou crimes em trânsito, em que duas penas podem ser aplicadas. Nada impede que num crime praticado contra a vida da presidente da República, a gente tenha ocorrido no estrangeiro, a gente tem a aplicação da lei estrangeira e a aplicação da lei penal brasileira. Nesses casos, vamos imaginar que o agente ele receba duas condenações, lá no estrangeiro e aqui. O que nós vamos fazer? Necessariamente utilizar essa regrinha do artigo 8º. Neste caso, se as penas forem de natureza idêntica, elas serão computadas. Eu desconto. Então, vamos imaginar que lá no estrangeiro ele foi condenado a 10 anos por essa tentativa de homicídio contra a presidente da República. Aqui no Brasil, ele foi condenado a 19 anos. O que vai acontecer? Se ele cumprir esses 10 anos lá, ele volta aqui para o Brasil, eu desconto os 10 anos, resta ele cumprir aqui no Brasil 9 anos. Mas eu só posso fazer se elas forem de natureza idêntica. Privativa de liberdade com privativa de liberdade, restritiva de direito com restritiva de direito, multa com multa. Se forem penas de natureza distinta, elas serão atenuadas. Então vamos imaginar que no país onde o crime ocorreu, o agente tenha recebido simplesmente uma pena de multa. Aqui ele foi condenado a 5 anos. O juiz, com discricionariedade, ele vai dizer quanto que essa multa vai atenuar nessa pena a que ele foi condenado. Não existe uma tabela para fazer isso, fica à margem de discricionariedade do magistrado. Agora, então, vamos resolver os nossos exercícios acerca da aplicação da lei penal no tempo e no espaço. No 10º exame de ordem, Felipe foi condenado em janeiro de 2011 a pena de 5 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, ocorrido em 2006, considerando-se que a Lei 11.464, que modificou o período para a progressão de regime nos crimes hediondos para 2/5, lembra que era 1/6, né, a regra, em casos de réu primário, foi publicada em março de 2007.
É correto afirmar que... Então, a gente tem aqui a lei penal, o conflito da lei penal no tempo. Antes era 1/6, passou a ser 2/5. O fato foi praticado na lei A, agora o juiz tem que dar a decisãozinha aqui, o juiz de execução penal, na lei B. O que vai acontecer? Nós vamos ter que ter necessariamente a ultratividade da lei mais benéfica. Vamos ver onde é que está isso? Se reputará cumprido o requisito objetivo, que é tempo de pena cumprido, para a progressão de regime, quando Felipe completar 1/6 do cumprimento da pena, uma vez que o crime foi praticado antes da lei 11.464. Então, de prima, a gente tem a resposta certa. No que está errado aqui? Aqui está falando que não, que ele vai ter progressão com 2/5, que a gente aplicaria a lei nova mais grave. Errado. Aqui está errado por quê? Porque fala em requisito subjetivo. Não, o requisito é objetivo, é tempo de pena que ele já cumpriu. Ele tem que cumprir 1/6 da pena de 5 anos a que ele foi condenado. Próximo exercíciozinho, acerca da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, assinale a alternativa correta. Se um funcionário público a serviço do Brasil, na Itália, praticar naquele país crime de corrupção passiva, que é o artigo 317 do Código Penal, ficará sujeito à lei penal brasileira em face do princípio da extraterritorialidade? Sim, é o artigo 7º, inciso 1º, a linha C. Crimes praticados contra a administração pública por quem está a seu serviço. Aplica-se a lei penal brasileira incondicionalmente. E se ele for condenado lá também? A gente vai usar o artigo 8º, vai fazer aquela compensação das penas. Por que a B não está certa? O ordenamento jurídico penal brasileiro prevê a combinação de leis sucessivas sempre que a fusão penal puder beneficiar o réu. Não, a gente não tem a previsão de combinação de leis. Lembra que eu disse que ela é bem rechaçada na doutrina e na jurisprudência e não está previsto em nenhum dispositivo legal. A C. Na ocorrência de sucessão de leis penais no tempo, não será possível a aplicação da lei penal intermediária, mesmo se ela configurar a lei mais favorável. Pode sim. E aí lembra que a lei B que eu coloquei, ela pode ultragir com relação à sentença e retroagir com relação ao fato. Ela tem os dois movimentos, na verdade. As leis penais temporárias e excepcionais, está lá no artigo 3º do Código Penal, são dotadas de ultratividade. Sim, até aqui está certíssimo. Por tal motivo, são aplicáveis a qualquer delito, desde que seus resultados tenham ocorrido durante a sua vigência. Não, na verdade, a gente vai aplicar aqueles crimes que ela comina, praticados durante a sua vigência, e aí, então, ela vai ter ultratividade. Cessou a sua vigência, aqueles fatos que vierem depois, eu aplico a nova lei. 7º exame de ordem. John, cidadão inglês, capitão de uma embarcação particular de bandeira americana, é assassinado por José, cidadão brasileiro, dentro do aludido barco que se encontrava atracado no Porto de Santos, no estado de São Paulo. Nesse contexto, é correto afirmar que a lei brasileira... Então, eu tenho um crime praticado por brasileiro contra estrangeiro em uma embarcação estrangeira. O que a gente precisa saber? Qual é a natureza jurídica dessa embarcação? Não é aplicável a lei penal brasileira, uma vez que a embarcação é americana, devendo José ser processado de acordo com a lei estadunidense. Não, se a embarcação fosse pública, sim, mas ela é uma embarcação privada. É aplicável, uma vez que a embarcação estrangeira de propriedade privada estava atracada no território nacional. Então, aqui, a gente, para dizer que aplica-se a lei penal brasileira, primeiro eu tenho que utilizar lá o artigo 5º, para dizer que ocorreu em território brasileiro. E aí, então, eu vou aplicar a lei penal brasileira face ao princípio da territorialidade. Tá? Essa é a alternativa certa, a alternativa B. Muito obrigado por estar comigo nessa aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Eu sou Andréa Flores, a gente volta a se encontrar. Pessoal, aula 6, Direito Penal, conflito aparente de normas penais. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai ver o mesmo texto penal em mais de uma lei ou mais de uma parte do Código Penal. Isso gera um conflito aparente. Então, eu tenho 4 regras, 4 princípios para resolver esse tipo de coincidência, vamos dizer assim. Então, primeiro... o princípio da sucessão das leis penais. Eu tenho uma lei antiga e uma lei nova. Qual que prevalece? A mais recente, não é?
Então eu tenho uma lei antiga que fala uma coisa e uma lei nova que fala outra. Vou dar um exemplo. Nós vamos citar a lei do abuso de autoridade. A lei do abuso de autoridade fala lá o processo, como que vai ser o procedimento para julgar o autor do abuso de autoridade. É uma lei de 1965. Como a pena máxima lá é detenção de 6 meses, existe a lei 9.099, que é da década de 90, que fala que crime até 2 anos, o rito é o da lei 9.099. Então, a lei do abuso de autoridade 65 fala uma coisa, a lei do juizado especial da década de 90 fala outra. Qual que eu vou usar? A de 99. Então, por exemplo, lá fala de todo o rito, como é que vai ser julgado, ampla defesa, contraditório. Já a lei 9.099 coloca tudo no bolo. Fala, não, filho, até 2 anos é o juizado especial, é rito sumaríssimo, aí ele vai tentar a transação penal e aquela coisa toda. Entendeu? Uma pena alternativa. Então, o que prevalece é a mais nova. Entenderam? Então, eu tenho um conflito entre uma lei antiga e uma nova. Qual que prevalece? A nova. Por uma questão de segurança jurídica, né? Não vai retroagir. Tá. Princípio da especialidade. Eu tenho uma norma geral, por exemplo, Código Penal. E eu tenho uma norma especial, a lei de droga. Uma está em contradição com a outra. Como é que eu resolvo? A lei especial. Então, eu tenho o Código Penal que fala alguma coisa sobre tortura e violência, eu tenho a lei de tortura. Qual prevalece? Tranquilo. Princípio da consunção. Gente, consunção, é desse jeito mesmo que escreve. Consunção, você coloca assim, ó. O que é a consunção? É quando o crime mais grave absorve o menos grave. Consunção ou absorção também, tá? Então, exemplo clássico, ó. É o crime progressivo. Às vezes, para mim cometer um crime, no meio do caminho eu tenho que cometer outros. Então, por exemplo, eu quero cometer homicídio. Só que primeiro eu cometo a tentativa, da tentativa ele gera o quê? Absorve, aqui ó, o crime mais grave absorve o menos grave. Já escreveu, olha só. Tentativa de homicídio, então eu quero matar o Marquinhos, então primeiro eu vou tentar, vou jogar a faca nele, ele vai desviando. Aí uma hora a faca entra, aí já dá o quê? Lesão corporal, que é outro crime, é ou não é? Aí ele de hemorragia ele morre, aí consumou qual crime? Meu querido, eu vou responder pela tentativa, pela lesão e pelo homicídio? Eu vou responder pelo mais grave. Por quê? Porque isso aqui foi absorvido. Eu vou responder só pelo mais grave. Crime progressivo, é aquele crime que para mim chegar nele eu tenho que cometer outros menores. Mas eu respondo por qual? O mais grave. Tranquilo? E eu tenho o último critério, princípio da subsidiariedade. É quando eu tenho no texto um crime dentro do outro. Aí eu vou pegar o mais completo. É o que a gente fala, conteúdo e continente. Então, por exemplo, eu tenho subtração de incapaz, que é um crime que está lá no 249. Quando pega um incapaz e esconde ele. Eu tenho um crime de sequestro, beleza? E cárcere privado. É quando eu pego alguém e põe no cárcere. Aí quando eu começo a pedir resgate, passa a ser o quê? Extorsão mediante... Eu vou responder pela subtração. Então é o seguinte, eu peguei um doidinho na rua e escondi ele. Qual que é o crime? De incapaz. É ou não é? Aí eu sequestrei e coloquei no cárcere privado. Aí já é sequestro e cárcere privado, certo? O doidinho continua lá. Eu subtraí ele, depois pus no cárcere privado. Aí eu começo a pedir para a família dinheiro para liberar o doidinho. Aí qual que é o crime? Conteúdo continente. Qual que eu vou responder? Por esse ou por esse? É o mais completo. Aqui é o mais grave. Aqui é o mais completo, que o texto está mais adequado, entendeu? Porque você pode perceber, por exemplo, que existem vários crimes que vai ter o seguinte texto lá no caput dele. Mediante violência ou grave ameaça. É ou não é? Por exemplo, vamos pegar o estupro. Como é que é o estupro? Constranger alguém mediante o quê? Violência ou grave? Vamos pegar outro? O roubo. Subtrair para si ou para outra, mediante o quê? Violência ou grave ameaça, ou que ainda que tenha reduzido a defesa, não é isso? Isso, entendeu? Então, você vai ver no Código Penal que tem vários trechos de texto que são repetitivos. Eu vou verificar qual? O que melhor se adequa à conduta. Normalmente é o mais completo. Aí é o princípio da subsidiariedade. Tranquilo? Eu vou pegar a norma primária em relação à secundária, a mais completa em relação à mais incompleta. Tudo bem? Por exemplo, vou pegar uma arma
quero efetuar alguns tiros aqui no sargento. Aí eu vou apertar o gatilho, não dá nada, não sai nada. Eu vou responder por tentativa de homicídio, ou vou responder por disparo em via pública, eu vou responder pelo quê? Tentativa, eu quero matar, mas não cheguei nem a disparar, eu não vou lá no Estatuto de Desarmamento, entendeu? Então eu tenho que pegar o que melhor se adequa ao texto. Aí eu resolvo todos os conflitos aparentes de normas penais usando esses 4 princípios, ok? A gente termina aqui, próxima aula, teoria do crime. Beleza? Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a contagem de prazo no Código Penal. A contagem de prazo no Código Penal ela vem prevista no seu artigo 10º, ok? E como a redação dele ela vem em 2 partes, eu resolvi fazer cada uma separada para que fique melhor o entendimento deste artigo. A primeira parte então deste artigo, ela vai nos revelar a grande diferença entre o prazo penal e o prazo processual penal ou processual civil, que é o seguinte: o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Esta parte aqui do artigo, ela nos mostra que aquele primeiro dia ele vai incluir-se no cômputo do prazo. Isso é diferente do processo penal, onde vai excluir o dia do início e incluir o do final. Você ganharia um dia aqui. No prazo penal, nós vamos fazer o quê? Nós vamos incluir este primeiro dia no cômputo do prazo, ok? E para isso eu tenho uma grande observação a fazer, que é a seguinte: qualquer que seja a fração deste dia, vai contar como um dia inteiro. Então, se alguém é apreendido às 11 horas da noite e 50 minutos, esse dia ele vai contar como o primeiro dia de prisão dessa pessoa. Vai contar como se essa pessoa tivesse cumprido já um dia de prisão, mesmo que faltem só 10 minutos para o final desse dia. Não importa, se ela for pega a 1 hora da manhã, ela vai ser contado como um dia, mesmo que ainda falte 11 horas para acabar o dia. E da mesma forma, se for pega com 10 minutos para acabar o dia. Então, essa é a primeira observação importante. Qualquer que seja a fração, ela vai ser contado como um dia inteiro quando se tratar de prazo penal. Vou até anotar aqui para vocês, prazo penal, para ficar de fácil memorização. Ok? A próxima coisa que eu tenho que dizer para vocês é que todo prazo ele tem o termo inicial, que é chamado de termo ACO, e o termo final, como a gente já conhece, chamado de adquem. Ok? Então, o termo inicial do prazo é o termo ACO e o termo final é o termo adquem. Esse termo inicial, chamado ACO, ele vai ser computado quando se trata de prazo penal. Então, pessoal, se alguém cometeu um crime aqui no dia 10, esse dia 10 ele vai ser incluído no cômputo de qualquer prazo penal. Vamos para mais um tópicozinho da parte 1 aqui que ela nos revela, que é a seguinte: o prazo penal ele é improrrogável. Olha que bacana isso aqui. Por que o prazo penal ele é improrrogável? Porque mesmo que ele terminar em dia que não for útil, ele vai ser contado e ele vai terminar neste dia. Mesmo que ele terminar em dia que não for útil, ele vai ser contado. Ou seja, se ele terminar em sábado, em domingo, em feriado, ali vai acabar-se o prazo. A contagem do prazo vai acabar ali. Ele não fica para o próximo dia útil, como ocorre no processo penal, por exemplo, no prazo de processo penal. Ele vai ser improrrogável. Porém, este prazo penal que é improrrogável, ele tem uma outra característica aqui, ó. Não é porque ele é improrrogável que este prazo vai impedir a suspensão ou interrupção do prazo, ok? Não é porque ele é improrrogável que ele não vai ser suspenso ou interrompido. Ele pode ser suspenso e ele pode ser interrompido, este prazo penal. O exemplo que eu dou aqui para vocês é o exemplo da prescrição, que aí fica bem fácil de entender. A prescrição ela é um prazo penal, ou seja, cometeu lá no dia 10, que nem estou dizendo, esse dia 10 ele vai contar para a prescrição, já conta como 1. Só que aqui pode ser suspenso, ou seja, eu posso parar a contagem desse prazo, depois recomeçar ela de onde parou, ou posso interromper essa contagem de prazo, ou seja, ele pode começar do zero. A exemplo que ocorre com a prescrição, com o oferecimento da denúncia.
que zera o prazo e ele começa a correr novamente. Ok, pessoal? Então isso é importante para concurso, hein? Não impede suspensão ou interrupção do prazo, só lembrar da prescrição que fica bem fácil. Assim, pessoal, nós passamos para a parte 2 desse artigo. A parte 2 desse artigo, ela vai revelar para a gente o seguinte: contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Aqui eu quero destacar com vocês alguns pontos para que a gente possa saber melhor o que cada um significa. O primeiro dele é dia. O que significa dia? Vou tratar com vocês o que significa mês, o que significa ano e o que é esse tal de calendário comum. Começando aqui pelo calendário comum. O calendário comum, ele também é conhecido como calendário gregoriano, que é o estilo de calendário que é utilizado aqui no Brasil. Esse calendário de janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Dito isso, pessoal, é este calendário que vai ser usado no cômputo do prazo. Quando precisar se contar um prazo, é esse calendário que vai ser usado. Vamos então ver agora o que é um dia. Qual que é o dia? Como que eu conto um dia? Um dia, ele é o tempo entre a meia-noite de um dia e a meia-noite de outro. Ou seja, é o intervalo que ocorre entre a meia-noite do primeiro dia e a meia-noite daquele segundo dia que vai começar. Então, de meia-noite a meia-noite, este é o prazo de dia. Com relação aos meses e anos, eu vou ter uma coisa em comum neles, que é o seguinte: os dois aqui, pessoal, ó, os dois meses, tanto os meses quanto os anos, eles vão seguir o calendário, independente do tanto de dias que houver. Ou seja, se um mês tiver 31 dias, ele vai ser lido como um mês. Se um mês tiver 27 dias, ele vai ser lido também como um mês. Não importa o tanto de dias que tenha, é um mês cada mês que se passa. Porque tem algumas regrinhas que dizem que o mês seriam 30 dias. Isso não existe em prazo penal. O mês ele é 31 dias se ele tiver 31 dias, 28, 30 e assim por diante. E o ano, a mesma coisa. Independente do tanto de dias que tem o ano, se tiver a variação de um dia aqui, não importa. Ele vai ser contado como um ano, independente do tanto de dias. Então essa daqui é mais uma regra, tanto para mês quanto para ano. Mas vamos lá. Como que eu conto um mês dentro do prazo penal? Por exemplo, para se ver quanto tempo eu vou cumprir de uma pena. Isso aqui, ó, é muito simples. Vamos entender aqui. Contado até a véspera do mesmo dia do mês subsequente. Pode parecer um pouquinho complicado, mas é bem simples isso daqui, pessoal. Quando eu quero saber um mês, como que eu faço? Eu conto, tá, até a véspera do mesmo dia do mês subsequente. Ou seja, se eu quero saber quanto tem um mês e hoje eu estou no dia, por exemplo, aqui 15 de janeiro, como que eu vou saber qual é o espaço de um mês? Vai ser, ó, contado até a véspera do mesmo dia, ou seja, dia 14 até a meia-noite aqui, do que? Do mês subsequente, ou seja, fevereiro. Ó que interessante. É assim que se conta um mês dentro do prazo penal. Lembra do conceito de dia, é até a meia-noite aqui do dia 14, não passa para o dia 15, porque já seria um outro mês. Então, um mês vai representar exatamente isso. Você pega o dia que você está, volta um dia e vai para o mês subsequente. É assim que se conta o mês. E o ano, pessoal? Como que eu vou fazer aqui a contagem do ano? Para contar um ano, eu posso dizer para vocês o seguinte. O ano ele é contado até o mesmo mês do ano seguinte. Então, olha aqui que interessante. Se eu estou em 2014, em janeiro, para se passar um ano vai ser janeiro do quê? De 2015. É assim que eu conto o cômputo de um ano, de janeiro de 2014 a janeiro de 2015. E aí, se você quiser saber exatamente o dia, você volta na regra do mês. Ou seja, se eu estou dia 15 de janeiro, quanto que vai dar um ano? Dia 14 de janeiro do ano subsequente. Ou seja, conta até o mesmo mês do ano seguinte, respeitando essa regra aqui da véspera do mesmo dia. Ok? Então, se eu quero saber como eu conto um dia exato de dia a dia, seria assim, de 15 de janeiro a 14 de janeiro de 2015. Esse é o cômputo de um ano pro prazo penal. Por exemplo, para prescrição, ou então para um cumprimento de pena, e assim por diante. Para isso que isso aqui vai ser muito importante. Tem uma observação que eu tenho que fazer com vocês aqui agora,
que ela é também importante para que a gente entenda. E eu estou frisando isso desde o começo da aula. A diferença entre prazo penal, previsto no artigo 10º do Código Penal, e de prazo processual, previsto no artigo 798, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Esses dois prazos são diferentes, como eu já estou frisando com vocês desde o início dessa aula. Por quê, pessoal? Porque o prazo penal ele vai incluir o dia do início. Que nem eu estou explicando para vocês. E o prazo processual, ele vai fazer o quê? Diferentemente, ele exclui o dia do início e inclui o dia do vencimento. Olha a diferença aqui entre os dois. O prazo penal ele vai incluir o dia do início, que é isso que eu expliquei para vocês, e o prazo processual é aquele prazo comum. Se o promotor recebeu um processo hoje para oferecer uma denúncia, o dia de hoje conta com o prazo processual? Não. Vai ser excluído o dia do início e incluído lá o último dia, ok? Se ele tem 10 dias então, e ele recebeu o processo dia 15 de janeiro, como que ele vai contar 10 dias? Simples, exclui o dia 15 de janeiro e começa a contar do dia 16 para frente, caso esse dia for útil e tudo mais, tá? Só que isso a gente vai estudar em processo penal. Só estou querendo frisar para vocês a diferença desses dois prazos para não haver confusão. O que você pode estar pensando agora é o seguinte, mas como que eu sei que um prazo é penal ou que ele é um prazo processual penal? Também é uma coisa simples, pessoal. Nós vamos mexer com o ius puniendi ou com o direito de liberdade. Isto é prazo penal. Mexeu com a liberdade do indivíduo, com o direito de punição, você está mexendo com um prazo penal. Mexeu com coisa dentro de processualmente falando, por exemplo, um prazo de uma denúncia, de uma defesa preliminar e assim por diante, eu estou falando de prazo processual, tá? Só que o que eu tenho que lembrar com vocês aqui, e aqui tem muita confusão e pegadinha em concurso, é o seguinte: se a norma for mista, deve prevalecer o lado penal. Se a norma ela for mista, ou seja, se aquela regra que eu estou tentando aplicar tiver conteúdo processual e conteúdo penal, ela vai prevalecer qual lado? O lado penal da coisa. A contagem de prazo vai ser exatamente como eu estou explicando. Vai incluir-se no cômputo do prazo o dia de começo. Porque eu estou mexendo com direito de liberdade. Se eu estou mexendo com direito de liberdade do indivíduo, tem que pesar mais o lado penal da norma, ok? E é importante frisar aqui para vocês o seguinte: pode haver norma de prazo penal dentro do Código de Processo Penal. Então, muito cuidado aqui agora. E eu vou dar um exemplo para vocês, para você não esquecer mais. É o exemplo da decadência da queixa. A decadência da queixa está envolvida com o ius puniendi, com o direito de punir e com o direito de liberdade. Então, pessoal, esse aqui é um prazo penal, não é um prazo processual penal, mesmo estando previsto dentro do Código de Processo Penal. Você até pode estar pensando assim: poxa, mas esse prazo penal ele não gera alguma injustiça? Ele gera. Pelo seguinte: se a pessoa for presa dia 1 de janeiro, pela nossa regrinha, quando que iria acabar o 1 mês dela? Ela foi presa, ou melhor ainda, ela vai cumprir uma pena de 1 mês. A pena dela foi 1 mês. E ela vai ter que cumprir essa pena de 1 mês. Só que se ela começar a cumprir essa pena dia 1º de janeiro, quando que ela vai terminar de cumprir a pena dela? Conta esse dia 1º, independente da hora que ele se apresentar lá, e vai até a véspera do dia do mês seguinte, ou seja, ia ser dia 1º de fevereiro, volta um dia 31 de janeiro. Então essa pessoa vai cumprir 31 dias na prática. Para o prazo penal vale 30 dias, mas ela vai cumprir 31. E se um outro sujeito, pelo mesmo crime, foi condenado a novamente 1 mês, e ele começar a cumprir dia 1º de fevereiro, quando termina a pena dele? Muito simples, vai terminar dia 28, dependendo do ano, de fevereiro. Ué, então um vai cumprir 31 e o outro vai cumprir 28 dias? Exatamente isso. Um vai cumprir 28 ou 29 dias e o outro vai cumprir 31 dias e os dois vão valer como 1 mês, por conta dessas regras aqui. Isso pode gerar até uma ideia de injustiça. Porém, vocês imaginem uma pena que não seja de 1 mês, mas de 30 anos. Como que ficaria impossível o cômputo dessa pena, se eu for ter que parar em cada dia exato, para saber quantos dias exatamente ele cumpriu?
Então, por isso que as penas, que a contagem do prazo penal, ela é cumprida exatamente dessa forma que eu expliquei para vocês. Bom, galera, a aula de contagem de prazo foi essa. Eu vou deixar, como sempre, aqui para vocês o linkzinho para você poder se inscrever aqui no canal e receber as atualizações, as aulinhas novas que acontecem diretamente aí na sua conta do YouTube. E vou deixar aqui do outro lado a nossa playlist de penal geral, para que você possa assistir todas as aulas, ficar craque nessa matéria e ir bem nas suas provas, tá? Quem gostou do vídeo, pode compartilhar o vídeo aí para ajudar a gente na divulgação e dar um curtir ali embaixo, que isso também ajuda a gente na divulgação. Muito obrigado e até a próxima aula. Você sabe quais são as fontes do direito penal? Começa agora mais um Direito em 60 segundos para os estudantes. As fontes do direito penal são divididas em dois grupos. 1. Materiais, conhecidas também como de produção ou substanciais. É o Estado, mais precisamente a União, a quem compete privativamente legislar sobre direito penal, conforme nos ensina o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. E 2. Formais, conhecidas também como de cognição ou de revelação. Aqui, elas subdividem-se, por sua vez, em fonte formal direta ou imediata, onde temos as leis, e fontes formais indiretas ou mediatas, onde temos os costumes, os princípios gerais do direito e os atos administrativos. Espero ter ajudado e até o próximo Direito em 60 segundos para estudantes.